mudança da civilização 1.0 para 2.0, fica uma coisa assim meio assustadora, porque nós já tivemos rompimentos na sociedade, na civilização, e a gente tem uma visão que vem do Marshall McLuhan, que ele, na década de 70, 80, ele foi o autor mais importante, não considerado assim, mas ele é o autor mais importante da ciência social, apesar dele não se colocar como cientista social também, mas ele fez duas afirmações que modificam a forma do ser humano, a ciência social, que é a porta de entrada de todas as ciências sociais, economia, educação, administração, psicologia, própria medicina, todas elas entram por um hall de entrada. É ali que está a ciência social. Aí, depois que você responde algumas perguntas, você vai responder perguntas correlatas específicas na área da administração, na comunicação, na informação, no direito, etc, etc. Então, quando você modifica respostas às perguntas da ciência social, é uma avalanche que destrói tudo. E o McLuhan, ele falou duas coisas que quebram, que mostram que a ciência social que a gente opera, 1.0, que é a mãe da filha, filha da economia 1.0, mãe da economia 1.0, mãe do direito 1.0, mãe da administração 1.0, mãe da educação 1.0, quando o McLuhan fala duas coisas, responde isso diferente, ele cria a ciência social 2.0. E isso cria uma crise em todas as ciências de compreensão. O que o McLuhan diz de uma maneira muito simples, frases muito poderosas? A primeira pergunta, quem é o sapiens? Ele introduz a ideia da tecnoespécie. O ser humano cria a tecnologia e a tecnologia recria o ser humano. Ou seja, a tecnologia não é neutra. A gente não usa a tecnologia e continua sendo a mesma pessoa. A gente se modifica. E modifica a sociedade. Então, essa pergunta é a primeira questão da ciência social e que cria a ciência social 2.0, que responde de forma diferente. A ciência social 1.0 vê a tecnologia como neutra. E aí tem um problema. A segunda afirmação do McLuhan, que é para a segunda questão da ciência social, ele diz: quando muda a mídia, muda a sociedade. E também a ciência social 1.0 não vê a mídia com esse poder todo. Tanto que, se vocês forem no Wikipedia e entrarem lá e perguntarem por que a sociedade moderna foi criada, qual é o marco da sociedade moderna, eles vão responder a partir de 1453, com a queda de Constantinopla. Eles apresentam um fato, que a partir dali eles identificam o surgimento da Idade Moderna, que é a queda ali do Império Romano, etc, etc. Só que, em 1450, Gutenberg inventou a prensa. A prensa foi muito mais importante, a gente está vendo isso agora com a chegada, né, das tecnologias digitais, foi muito mais importante em termos de mudança da sociedade do que um fato. A gente não pode dizer, a civilização nova que a gente tem começa porque acabou a Guerra Fria, por exemplo. Né? Por exemplo, não pode ser isso. Então, McLuhan inaugura a ciência social 2.0. E, a partir daí, eu vou abrir agora para a Ana, a partir daí, a gente percebe que a chegada das tecnologias digitais, elas são tão disruptivas, elas alteram tão profundamente a sociedade,
como a oralidade afetou também, como a escrita manuscrita afetou também, como a escrita impressa afetou também, mas ela é tão disruptiva que a gente pode dizer que a gente está vivendo o rompimento de uma etapa longa do ser humano, oral escrita, e entrando agora no ambiente em que a gente tem tecnologias digitais que nos permite fazer coisas inimagináveis no passado.